O Congresso Nacional derrubou 7 e manteve 4 vetos presidenciais ontem. A sessão conjunta vai ser retomada hoje. E entre os vetos mantidos está um do ex-presidente Jair Bolsonaro, que previa punição à disseminação de fake news nas eleições. Mais informações com Janaína Camilo. Deputados e senadores discutiram em sessão do Congresso nesta terça-feira uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro que vetou trecho da extinta Lei de Segurança Nacional que definia a tipificação de crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre eles a disseminação de notícias falsas durante as eleições. O texto previa uma punição de 5 anos de prisão ao crime de comunicação enganosa em massa, estabelecido pela Lei de Segurança Nacional como a prática de promoção e financiamento de campanha para espalhar fatos inverídicos capazes de comprometer o processo eleitoral. Algumas das regras foram incorporadas ao Código Eleitoral. Na época, como justificativa do veto, Bolsonaro afirmou que a lei não deixava claro se quem seria punido seria aquele que gerou a notícia ou aquele que a compartilhou. Ao fim das discussões, a maioria dos parlamentares decidiu manter a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 317 votos contra a derrubada do veto. Como o veto foi mantido pela Câmara, não foi preciso passar pelo Senado. Em outra votação nesta terça-feira, a maioria dos parlamentares decidiram pela derrubada de um veto do presidente Lula a uma proposta que já havia sido aprovada no Congresso, acabando com a chamada saidinha de presos em datas comemorativas e em feriados. O tema, considerado populista e relevante em ano de eleições municipais, foi alvo de embates entre o Palácio do Planalto e o Congresso nas últimas semanas. A derrubada do veto foi vista como uma vitória da oposição. A saidinha, que hoje é destinada aos presos do semiaberto, deixa de valer para a visitação de famílias e para a realização de atividades de ressocialização. O benefício será permitido apenas em caso de estudos. Antes da votação, com o resultado já esperado pela derrota do governo, o senador Sérgio Moro, do União, fez críticas à decisão do presidente Lula. O presidente Lula fez um desserviço ao país quando vetou essa parte do projeto de lei, quase como uma tapa na cara da sociedade, pela ansiedade para que essas saídas temporárias fossem canceladas. Este é um veto importante, portanto, de ser derrubado. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, disse que a derrubada do veto se justifica por uma maioria conservadora no Congresso. O problema é esse conservadorismo acabar sendo hegemonizado pela irracionalidade e pela visão extremista do mundo. Então, faz-se um escarcéu em relação ao governo Lula como se ele fosse um governo completamente desligado da pauta social. Em outra votação de vetos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo teve vitória. O Congresso manteve o veto do presidente Lula ao trecho da LDO de 2024, que estabelecia um calendário para o pagamento das emendas individuais. O veto, que aconteceu no início do ano, gerou críticas do Congresso, que cobrou o Palácio do Planalto de não cumprir acordos em troca de apoio em votações. Com isso, o governo voltou atrás e publicou um decreto estabelecendo um calendário de pagamentos de emendas no valor de 20 bilhões e meio de reais até o fim de junho. Com esse acordo, o placar terminou em 244 votos pela manutenção do veto e 177 contra. Vamos agora às análises dos nossos comentaristas. Amanda Klein, Cristiano Beraldo, bom dia a vocês, uma boa quarta-feira. Amanda, politicamente, pelo menos, a queda de vetos do presidente Lula e a manutenção de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro representam movimentos muito significativos. Eu estava lendo agora uma reportagem na Folha de São Paulo que ouviu o líder da Câmara dos Deputados, o líder do governo, o José Guimarães, e ele disse que é preciso haver mudanças dentro do governo, na gestão Lula. Tem que haver a reaproximação de Lira e de Padilha, ministro que cuida dessa articulação com o Congresso. Tem de haver mudanças dentro dos próprios ministérios, isso segundo ele, tá? E ainda mudanças dentro do PT para enfrentar o bolsonarismo, que é muito forte nas ruas e nas redes sociais. Concorda com essa avaliação dele? O problema está nesses pontos, principalmente?
Lívia, concordo. Primeiro, bom dia a você, Beraldo, Colombo, bom dia à nossa audiência. O problema está nesses pontos, mas eu acho que o problema de fundo é principalmente uma mudança de humor, uma mudança de ventos no Congresso, que elegeu uma maioria conservadora e de direita. E ontem essa maioria mostrou a sua cara. Está muito claro que em temas político-ideológicos, o governo vai perder todas ou quase todas. Tem sido assim com drogas, tem sido assim com questões relacionadas a costumes, a moral, a família, a aborto, a invasores de terra. O governo vem colecionando uma sequência de derrotas em todos esses temas. E foi assim ontem com a saidinha de presos, por exemplo. E olha que o governo mobilizou a sua base aliada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou com líderes, conversou com evangélicos. Eu até conversei com integrantes da bancada evangélica ontem que me disseram, olha, alguns membros foram sim procurados pelo ministro, os evangélicos são os principais envolvidos com a ressocialização dos presos, mas nós não acreditamos nessa saidinha, achamos que isso provoca insegurança à sociedade brasileira, ou seja, essa movimentação não surtiu o apelo desejado na bancada evangélica. O único veto que o governo conseguiu manter foi o veto que ele pagou antecipadamente, que foi a história do cronograma, de não aprovar um calendário que obrigasse o governo a pagar todas as emendas parlamentares até o meio do ano. Por quê? Porque o governo liberou uma série de emendas em ano de eleição municipal e conseguiu, pelo menos, fazer com que os parlamentares mantivessem o veto do presidente Lula. E já no veto sobre as fake news, coisa que os próprios congressistas tinham aprovado em 2021, e aí Bolsonaro foi lá e vetou, os ventos mudaram e agora os congressistas, com medo de serem vítimas dessa disseminação de mentiras falsas, de serem vítimas da acusação de serem disseminadores de notícias falsas em eleições, dessa vez foram lá e votaram a favor, também a pedido do presidente Bolsonaro, que se mobilizou e colheu essa vitória. Ou seja, ontem falando com congressistas, todo mundo estava, olha, o governo perdeu de lavada em várias votações importantes e com placar de PEC. O que é placar de PEC? Você precisa de mais de 308 votos para aprovar uma PEC. Em todas essas, o governo perdeu acima desses 308 votos necessários, ou seja, tem que ter mudança vista na articulação política, sim, mas acho que melhorar a relação entre Padilha e Lira é praticamente impossível. Muitas reclamações em relação ao líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, mas claro que não dá para debitar só na conta dele. O problema de fundo é que é um Congresso conservador e de direita, contrário ao governo nas pautas político-ideológicas. Pois é, bom dia, Amanda, bom dia, Lívia, Colombo, nossa audiência. Ontem o que aconteceu foi que o governo se humilhou e foi humilhado pelo Congresso Nacional. O Congresso que hoje é absolutamente independente, porque além de fazer as leis, tem um orçamento próprio onde ele executa, cada parlamentar executa uma parte significativa do orçamento brasileiro, daquela parte, da pequeníssima parte disponível para investimentos. Isso já fica, por lei, nas mãos dos congressistas, e mesmo o governo dando ministérios, coisas que antigamente eram assim vistas como objeto de desejos, partidos que entravam na base do governo, ocupavam o ministério e ali faziam o seu reinado, e em troca davam ampla base de apoio ao governo no Congresso. Isso não acontece mais, o governo foi humilhado pelos partidos que estão apoiando, estão lá na esplanada dos ministérios. O que isso mostra? Mostra que há um mau funcionamento dessa dinâmica de divisão de poderes no Brasil. O governo, o poder executivo, sobretudo porque não tem personalidade nesse momento, ele vai se transformando simplesmente num burocrata, aonde vai colocando ali os seus apadrinhados, vai ocupando a estrutura pública para fazer um mau serviço, para executar as tarefas burocráticas, naquilo que ele precisaria mostrar uma posição de vanguarda mais avançada, para dar mais eficiência ao Estado, para melhorar o futuro brasileiro. A gente não vê nada disso acontecer e mereceu perder ontem. Perdeu na saidinha, coisa que já estava amplamente discutida, não só no Congresso, mas também na sociedade brasileira, e perdeu na questão do veto feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque fake news, do jeito que eles estavam colocando, ia levar, inclusive, para a cadeia jornalista que apoia, que adora o governo, que passa o dia inteiro elogiando o governo e fica aí divulgando notícia falsa sobre o laptop da ABIN, sobre a atuação do governo do Rio Grande do Sul, por aí vai. Então, ontem, em razão disso, foi um dia de alívio também, principalmente para a esquerda brasileira.